E qual dessas cirurgias o senhor consideraria assim, mais complicada de se fazer? Em relação à parte do corpo, à sensibilidade? Olha, eu acho que a mais complicada é quando você tem uma certa dificuldade de entender o que o paciente quer, sabe? Eu depreendo o seguinte, desde que você tenha formação técnica, que você tenha um certo grau de vivência na área e um tanto de bom senso, a dificuldade técnica em si, ela é particular a cada caso, sabe? Agora, evidentemente que, por exemplo, uma lipoaspiração ou a lipoescultura, é tecnicamente muito simples, porque você tem que, é uma pequena abertura na pele. Hoje em dia nós temos aparelhos muito modernos que eles não fazem, aliás, eles fazem o trabalho para a gente. Você segura no aparelho e ele mesmo vibra, ele tritura a gordura. Então você não tem que ficar fazendo movimentos bruscos e traumatizando o tecido, que leva mais inchaço, mais roxo e tudo. Certo. E temos no outro lado da moeda cirurgias de áreas mais nobres, né? Como, por exemplo, a cirurgia da face, em que nós temos uma anatomia muito mais delicada. Nós temos pequenos músculos e nervos que você tem que saber onde eles estão para que acidentes não aconteçam. Por exemplo, a plástica do nariz. Nós temos, então, 3 tipos de estruturas no nariz, que compõem o conjunto e a harmonia do nariz. Nós temos a parte óssea, a parte cartilaginosa e a própria pele que envolve aquilo. Então, o grau de agressão para uma fratura óssea não pode ser o mesmo para uma cartilagem, que tem um tipo de tecido um pouco diferente. Então, essas nuances do lado técnico é que tornam um caso mais ou menos fácil. Mas eu volto a insistir, eu acho que o mais importante, o mais difícil, é o lado emocional do paciente que nos procura. Porque existem mitos por aí, existem falsas ideias de que nós fazemos qualquer tipo de transformações, isso aí não é verdade. Você deve devolver o paciente melhor e o mais próximo possível daquilo que ele esteja esperando da gente. Jamais uma outra pessoa, um outro universo, uma outra situação de vida. A diferença entre um médico, um cirurgião plástico e um outro médico de uma outra área, porque os outros médicos basicamente eles agem por necessidade. Vocês muitas vezes são considerados artesãos da medicina. Como é que você encara essa profissão e a natureza do trabalho na cirurgia plástica? O cirurgião plástico ele se caracteriza por agir em todo o organismo, em ambos os sexos, em todas as idades. Você opera um recém-nascido de 6 meses com uma fissura palpebral, uma fissura labial, Certo. um ancião com um problema, seja lá qual for, uma cirurgia estética, uma reparação, no caso, por exemplo, de pessoas com escaras, né, pessoas paraplégicas ou idosas que têm lesões por ficar muito tempo acamados, você também opera essas pessoas. Então, a cirurgia plástica, eu acredito que, em primeiro lugar, nós somos tão necessários quanto as outras especialidades. Eu não diferencio doença de não doença. A Organização Mundial de Saúde, ela reza hoje em dia que doença é aquilo que te incomoda, do ponto de vista físico, emocional, psicológico e situacional também. Portanto, eu acredito que uma ruga é tão importante quanto o infarto do miocárdio. É claro que a ruga não te mata, mas quantas pessoas se enclausuram dentro de casa, quantos adolescentes não vão à praia por causa de uma malformação ou de uma hipertrofia mamária, ou seja lá o que for. Então eu acredito que há uma importância social muito grande da cirurgia plástica. E isso atrapalha muito a cabeça das pessoas. Existe uma falsa ideia de um pecado implícito ao procedimento cirúrgico estético. As pessoas se agridem psicologicamente. E as pessoas elas são operadas com culpas. É incrível isso. Em 1999 as pessoas se sentem culpadas por terem coisas ou vontade de melhorar determinados aspectos estéticos. Isso é ridículo, ridículo. Maridos que não permitem que as esposas sejam operadas, ou pais que acham que a filha não deva ser operada porque aquilo não é tão importante. Enfim, o risco é inerente à vida. Se você toma um avião, um ônibus ou um carro, você pode morrer naquele ato. Então, é claro que um procedimento cirúrgico ele tem que ser revestido de todo um conjunto de coisas, né? De exames clínicos, de um bom hospital, de um ótimo anestesista que não saia da sala de cirurgia. Isso aí é muito importante. O paciente tem que entender que há um profissional anestesista na sala. E ele é responsável tanto quanto um cirurgião plástico. Ou qualquer outra área dessa. De modo que eu acho que é uma especialidade de extrema importância, de extrema... claro que como todas as outras especialidades, mas eu não gosto de ver a cirurgia plástica como uma coisa como era vista em 1905, como uma prostituição da cirurgia geral. Quer dizer, o cirurgião plástico no início, ele era talvez quase como um alienado, né?
Nós estamos em 1999, ano 2000 já, e ainda alguns médicos pensam da mesma forma. É impressionante isso. Existe preconceito. Existe. A gente continua esse papo depois desse VT que a gente vai assistir agora, porque alguns profissionais acreditam que não basta fazer a cirurgia plástica e respeitar as restrições do pós-operatório. Os pacientes precisam passar por uma preparação. A segunda cirurgia plástica mais procurada no mundo é a da pálpebra. A manicure Nair Vicente da Silva queria destacar os olhos verdes e se submeteu ao procedimento cirúrgico recentemente. As bolsas, dos olhos estavam muito inchadas, parecia mais idade, do que eu já tenho. E também para amenizar, porque os olhos quase não destacavam muito, Então, eu acho que melhorou bastante. No pós-operatório, é bom fazer a limpeza de pele. A recuperação é mais rápida com a ajuda da gente, através de drenagem linfática e hidratação. Eu acho que o sucesso da cirurgia é bem mais rápida e bem mais fácil e mais compensadora para a própria cliente. Antes de fazer a cirurgia no rosto, também é importante que ocorra a preparação da pele. Para o médico, uma pele limpa, hidratada, tratada, com toda certeza o trabalho dele vai ser muito maior, muito melhor. E o pós é na questão da gente fazer o trabalho de recuperação através da drenagem, que é um trabalho em conjunto, junto com os cirurgiões plásticos, que faz a recuperação dessa região através da circulação, que possa amenizar os leves hematomas ou o lado emocional, porque é uma modificação para melhor, é claro. E quais são os passos de uma pessoa que chega no consultório até ela realmente, digamos assim, entrar na faca? Operado. Aí depende também do tipo de cirurgia. Por exemplo, nós temos uma conduta nas cirurgias faciais em geral, na plástica de pálpebras, nas plásticas de rejuvenescimento e narizes, porque o nariz fica 15 dias, às vezes, coberto com pequenos esparadrapos. Então é feita uma limpeza de pele, também concordo com isso, acho extremamente importante. O papel da esteticista já está definido junto do nosso trabalho. Não se pode abrir mão de uma boa esteticista do seu lado. E, paralelamente a isso, são feitas hidratações, são feitos trabalhos para que haja uma melhora da elasticidade da pele. As trações, elas são muito melhor sucedidas se a gente faz um preparo prévio. No caso das liposculturas, nós trabalhamos com drenagens linfáticas e talvez alguns procedimentos para melhoria da circulação local. E, evidentemente, após a cirurgia também é feito um protocolo no mesmo sentido. A gente tem uma série de cirurgias aqui. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre cada uma delas, o procedimento, a importância, quem procura mais. A plástica nos seios, as mulheres estão muito preocupadas ultimamente em aumentar os seios com silicone. Até pouco tempo atrás elas queriam mais diminuir. Qual é o procedimento dessa cirurgia exatamente, doutor? Eu acredito que o mais comum ainda seja a cirurgia para diminuição das mamas. Tem que ser feita uma avaliação quanto ao tamanho da mama e qual a técnica que vai ser adotada. Nós podemos utilizar técnicas que cortamos em torno das areolas, as técnicas que as cicatrizes ficam em torno da areola e uma pequena cicatriz vertical, e aquele velho famoso T invertido, que ainda tem que ser utilizado desde que haja um grande volume das mamas e desde que haja grande quantidade de pele. No caso das próteses de mama, é interessante comentar sobre isso, porque ainda há um fantasma em relação às próteses. A melhor opção é a prótese silicone gel, revestida com uma espuma de poliuretano, e ela pode ser introduzida através das areolas ou através de um pequeno sulco abaixo das mamas, quando as areolas são de um tamanho não muito bom. E outras técnicas, como por exemplo pela axila, mas daí tem que ser um outro tipo de prótese. As próteses são colocadas também através do umbigo, são próteses com um soro fisiológico, que também não são tão boas. Enfim, aí depende de cada caso para se analisar a melhor via de acesso. São diversas opções, então. São, e tem que ser feita uma avaliação na consulta.